Bem-vindos de volta à Web TV Semiárido do Forte. No mês de agosto, nós comemoramos o Agosto Lilás, em homenagem à Lei Maria da Penha, que fez 15 anos este ano. Nós conversamos com a delegada do NEAM, Maria José, e ela vai mostrar um pouco da importância da Lei Maria da Penha nesse marco histórico. Olha, a lei é um instrumento muito importante. Eu costumo dizer o seguinte, eu atuo como delegada há 20 anos e a Lei Maria da Penha fez 15 anos agora no dia 7 de agosto de 2021. E antes, eu atuei 5 anos sem a existência da Lei Maria da Penha. Então, eu sou testemunha viva do quanto era difícil para a gente atuar sem o apoio dessa lei. Porque o que ocorria? Às vezes eu recebia a vítima e o autor de uma lesão leve. E muitas vezes o autor saía primeiro do que a vítima. Porque a vítima ainda ia fazer o exame de lesões corporais e geralmente demorava um pouquinho mais. Então, o autor era ouvido, não tinha por que ficar segurando ali se a lei não permitia que ele fosse preso em flagrante ou que tivesse uma consequência mais grave, porque o crime era considerado de menor potencial ofensivo. Então, a vítima ficava, muitas vezes, via o autor saindo e ela ficava ali ainda na delegacia, aguardando para ir até o DPT fazer o exame de lesões corporais. Então, isso para a gente era uma frustração, né? E para a vítima também. A vítima, muitas vezes, ficava revoltada em ver aquela situação, né? Que o autor saiu primeiro. E com o advento da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340, esse panorama foi modificado. O autor que ameaça a mulher, a vítima, a namorada, a esposa, a companheira, irmã, filha, né, cunhada, pelo simples fato de ameaçar, ele já pode ser preso em flagrante, de cometer vias de fato, que é um empurrão, que é o dedo em riste, né, uma injúria, um xingamento, né, xingar a vítima de vagabunda. Tudo isso já possibilita a lavratura da prisão em flagrante, né? Então, assim, por isso você verifica como mudou, como foi importante o advento dessa lei. E é óbvio que a lei precisa de aperfeiçoamento e de tempos em tempos são feitos esses aperfeiçoamentos, como ultimamente foi inserido o crime de perseguição, que é o 147A, e o crime de violência psicológica, o 147B. Então, assim, de tempos em tempos a gente vai precisando, porque há 15 anos atrás, essa questão das mídias, né, das redes sociais, não era tão forte como é hoje, né? Então, esse crime de perseguição, que é mais o stalker, né, que é essa perseguição virtual, digamos assim, por essas vias de redes sociais e outras. Então, são coisas que você vai aperfeiçoando na lei. Ainda temos questões de políticas públicas que a gente precisa implementar algumas para que a lei seja realmente efetiva. Na realidade, a gente nota, assim, que houve uma maior divulgação. A mulher hoje já conhece bem mais a lei. É difícil uma pessoa que não tenha ouvido falar da Lei Maria da Penha, né? E isso acarreta o seguinte: a vizinha veio na delegacia, foi atendida e a outra ficou sabendo, né? Então, ela foi efetivo, conseguiu a medida protetiva, o agressor foi retirado de dentro de casa. Então, isso acabou propiciando que mais mulheres denunciassem. Então, eu acho assim, por conhecer mais os direitos e por conhecer a efetividade da lei, houve um estímulo para que as mulheres denunciassem, né? Então, a gente nota isso, porque antes a gente verificava que a vítima procurava geralmente quando sofria violência física, né? Então, hoje a gente já vê um movimento da pessoa que sofre a violência psicológica, a violência moral,
procurar o núcleo, né? Então isso a gente já nota que foi um progresso, porque na cabeça da mulher, na cabeça da sociedade, a sociedade é um pouco permissiva com a violência doméstica, né? O que a gente nota, que eles só entendem como violência quando é a violência física, né? A violência psicológica, a diminuição, a humilhação da mulher não é entendido como uma violência, né? Ou a violência moral, os xingamentos não são entendidos como uma violência. Mas a gente já nota um movimento de mulheres vítimas de violência psicológica e moral que, ao sofrer a primeira violência, já vem buscar o núcleo. Olha só, em 2020, no primeiro semestre, por conta da pandemia e dessa questão toda, a gente notou uma redução de 34% dos registros, das instaurações de procedimentos. Nós não tivemos lockdown, assim, né, fechamento por completo, mas de uma maneira ou de outra acabou afetando. A gente acha que houve aí uma subnotificação. Nós ainda vamos comparar esses números de 2020 com os números de 2021 e verificar qual foi o impacto da pandemia nessas subnotificações e se realmente ocorreu. Em 2020, nós tivemos 162 inquéritos instaurados por violência doméstica. Em 2021, só agora aqui no núcleo, só de abril para cá, já são 101 inquéritos instaurados, fora os que foram instaurados do período de janeiro a março na delegacia de Irecê mesmo, falando só dos números do núcleo. Então já são 101 inquéritos instaurados, então a gente acha que esse ano nós vamos ter um pequeno aumento. Sim, esse ambiente de isolamento propiciou esse maior número de violência, né? Apesar da gente não ter notado no primeiro semestre esses números convertidos em registros de ocorrências, que a gente acredita que houve uma subnotificação, né? Certo. Mas a gente acredita que convivendo num espaço menor, por mais tempo, é óbvio que as discussões e as violências acabaram ocorrendo em maior número, e os números aí mostram, né? Em 2021 foram 1.350 feminicídios, né? No Brasil. No Brasil. 300 mil casos de violência doméstica. Então a gente nota que é uma outra pandemia, né? São números muito expressivos, né? Eu acredito que com a informação, principalmente dos mais jovens, né? Com essa galerinha aí mais jovem, eu acho que a informação foi muito importante para conscientizar. A informação ainda é a arma que nós temos, né? Para fazer esse pessoal conhecer, uma vez conhecendo, não praticar o crime, né? Mas ainda a participação do homem é pequena. A gente percebe assim que ele entende que é um problema da mulher, e esse problema, pelo contrário, o homem também é muito importante, é uma parte muito importante para a resolução, né? Para o enfrentamento dessa violência. E aqui o que a gente pretende fazer mais para frente é chamar esse homem para nos ajudar, né? Para vir para a luta com a gente, através de rodas de conversa, né? Homem não agressor e homem agressor. Então, assim, o homem que não agride, ele precisa se juntar a gente e precisa conversar com esse homem agressor. Então, a gente pensa em fazer umas rodas de conversa mediadas por psicólogo, né? Homem com homem. A mediação feita por homem para homem, né? Porque a gente entende que o homem, tanto o não agressor quanto o agressor, ele se sentirá melhor conversando com outro homem, né? E compartilhando ali as ideias dele, o que ele acha. Eu acho que isso é muito importante, e esse será um próximo passo, porque a gente ficou muito nessa questão da mulher, né? E a gente agora está passando para esse homem agressor, no sentido de terapia em grupo, terapia individual, roda de conversa,
né? Para a gente desconstruir esse machismo tão arraigado, né? As pesquisas mostram que esse homem que participa dessa terapia em grupo, né? Dessas rodas, a reincidência é menor nesse grupo. Sim. Então, assim, é muito importante, a gente tem que dar esse próximo passo, né? Que é começar a dialogar com esse homem. O homem que não agride, para nos ajudar a vir para essa luta, porque eu acho muito importante o homem também se unir, né, a gente, para começar a lutar. Né? Eu costumo dizer que, na realidade, o feminicídio é só a pontinha do iceberg. Né? Quando ele aconteceu, se você for olhar aqui, embaixo já aconteceu a violência psicológica, a violência moral, né? A violência sexual, a patrimonial, então elas todas já ocorreram, e aí a gente vê assim essa pontinha, né, que fica mais visível, mas dificilmente uma vítima de feminicídio já foi direto por feminicídio. Geralmente ela sofreu essas outras agressões e às vezes nem percebeu. Certo. O que vai ser determinante aí é essa questão da violência doméstica, né, ou familiar. A gente vai verificar se esse homicídio foi cometido neste contexto de violência familiar, se foi cometido por um marido, por um pai, por um ex-namorado, por um ex-ficante, né? A gente verifica esse fato e aí a gente vai determinar, porque o feminicídio é qualificado quando se mata uma mulher pelo fato dela ser mulher, a questão do gênero mesmo, né? E aí a gente olha esse contexto de violência doméstica e aí a gente qualifica o crime. A pena vai de 12 a 30 anos e agora tem um projeto de lei para modificá-la, aumentando a pena mínima para 15 anos, ou seja, de 15 a 30. Certo. Então são penas, né, bem elevadas e eu acho que são necessárias para a gente tentar conter esses altos índices, né, esses altos números de feminicídio no Brasil. Assim, Lula, você sabe que a Lei Maria da Penha ela não é só para proteger a mulher que sofre violência. Né? A Lei Maria da Penha ela foi um marco histórico também com as famílias LGBTs. Ela veio mostrar o que é família, né? Onde 2 mulheres são famílias. É uma lei também que inclui mulheres transexuais. Ela não faz distinção. Mulher é aquela que se identifica como mulher. A violência doméstica, Rubi, ela não atinge apenas a mulher e não é só fisicamente. Nós conversamos com a psicóloga Ângela Raquel e ela falou um pouco sobre os impactos da violência no psicológico das mulheres e da família. A Lei Maria da Penha é considerada pela ONU a 3ª melhor do mundo no combate à violência contra a mulher. Desde a sua implementação no Brasil, inúmeras vidas já puderam ser salvas e as medidas protetivas trazem esperança também para as mulheres resgatadas dos lares acometidos pela violência, além da maior sensação de segurança trazida para a sociedade a partir das punições mais severas aos agressores. A violência psicológica, apesar de silenciosa, traz danos muito severos às vidas das suas vítimas. Desde humilhações, xingamentos, impedir a mulher de entrar no mercado de trabalho, de voltar a estudar, de ter autonomia na sua casa sobre o seu corpo ou sobre decisões básicas na criação dos filhos, humilhar, fragilizar a autoestima da mulher, são alguns exemplos de violência psicológica. Desde agosto desse ano, a violência psicológica ela passa a fazer parte do Código Penal. E a partir daí, nós podemos esperar que mudanças significativas nas punições e no acolhimento às vítimas, elas também sejam efetivadas, trazendo para as mulheres e para as famílias maior segurança na hora de denunciar uma violência psicológica sofrida. Com o Agosto Lilás, nós tivemos também a implementação oficial da campanha do sinal vermelho. Então, a partir do sinal de um X na mão, essa mulher ela pode entrar em estabelecimentos públicos, procurar agentes públicos, seja nas lotéricas, nos bancos,
nos lugares onde frequenta de uma forma geral, que esses agentes cada vez mais estarão preparados para reconhecer que esse sinal vermelho na palma da mão, ou em um caderninho, né, ou de alguma forma essa mulher ela traga esse sinal vermelho consigo, esses agentes devem estar cada dia melhor preparados para acolher e identificar que ali pode estar um caso de agressão. A violência, seja em qual espécie for, moral, patrimonial, psicológica, sexual, física, ela traz sequelas emocionais muito profundas para cada uma das suas vítimas. A fragilização da autoestima, distanciamento com os familiares, a dificuldade dessa mulher manter a sua autonomia sobre o seu dinheiro, a gestão das suas finanças ou dificuldade na inserção no mercado de trabalho, além de psicopatologias de todas as ordens, depressões, ansiedades, sem contar nos filhos, né? As crianças são um grupo mais vulnerável às determinações que a violência traz para a vida dessas famílias. Então, as crianças elas podem ter principalmente dificuldades no aprendizado, na socialização e, de uma forma geral, no desenvolvimento e formação de sua personalidade. Nós vivemos em uma sociedade patriarcal e machista. Os homens, eles são criados nessa cultura machista e eles crescem com muitos mitos e muitas crenças de domínio e poder sobre as mulheres. Isso leva à perpetuação da violência no nosso meio, onde as mulheres são os grupos, as mulheres fazem parte dos grupos mais vulneráveis da sociedade. É importante que nós possamos investir para o futuro não apenas em medidas de punição, porque nós somos também uma sociedade punitiva, né? Punitiva de uma forma geral, a nossa forma de atuação na sociedade tem cunho de punir depois que o crime acontece. Quando, na realidade, nós deveríamos ter processos educacionais mais profundos, pautado no direcionamento das crianças para as suas vidas, evitando assim casos de maior agressão, dificuldades na aprendizagem dessa criança e também prevenindo futuros casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Investir em políticas públicas, grupos de apoio e espaços de reeducação para esses homens também se faz necessário. Grande fala, psicóloga Ângela Raquel, muito bem. Mostra como a violência é um marco na nossa família, né? Não é como a psicóloga já disse, não atinge só as mulheres, atinge os filhos, atinge toda a família em geral. É uma coisa a ser realmente combatida. Mostrando também que não só no Agosto Lilás que a gente combate a violência doméstica, né? É o ano inteiro. E é importante lembrar também, né, Rubi, que a participação dos homens é muito importante no combate a esse problema, que é um problema social. A violência doméstica envolve também os homens. Claro, a gente lembra, né, que as mulheres são atingidas pela violência, mas o agressor, ele também tem que ser ressocializado. Dessa forma, aqui em Irecê, a gente tem todo um apoio ao combate à violência doméstica com o NEAM, com o CRAS, com o CREAS, com a assistência social. Com a Ronda Maria da Penha. Ronda Maria da Penha, todo um aparato da assistência social para combater a violência contra a mulher. É muito importante que todo mundo esteja ligado nesse assunto, porque isso reflete na nossa qualidade de vida, na qualidade de vida das famílias. E você sabe, Lula, para a mulher aqui em Irecê, ele tem toda uma rede de apoio para essa mulher que sofre violência. Nós temos o Núcleo de Atendimento à Mulher, que é o NEAM, nós temos o Centro de Referência da Mulher, que é o CRM, nós temos o CRAS, nós temos o CREAS, toda uma rede de apoio da assistência social no combate à violência doméstica. E é muito importante que as mulheres que sofram algum tipo de violência doméstica não tenham receio de fazer a denúncia. Vizinhos, familiares também ajudem nessa denúncia, para que a gente evite que as coisas fiquem piores. Claro, Lula, e se você, mulher, sofre violência, se você quer denunciar a violência, o 180 é o melhor caminho para isso. A denúncia é anônima, é para todo o Brasil. Aqui em Irecê nós temos o NEAM, o CRM, o CRAS e o CREAS, essa rede de apoio para proteger você.